Uma coisa, assim, para o nosso público entender, eu acho que esse assunto é um assunto legal, porque você foi o editor do livro que tirou o Olavo de Carvalho de um certo nicho, certo? Que As pessoas me culpam por isso. Que você... E aliás, você não é culpado, né? Mas você foi um dos responsáveis por tirá-lo daquele nicho que ele tinha se envolvido. É claro que anteriormente ele tinha sido da mídia mainstream, tinha escrito em jornais, em revistas e tal, mas de repente ele se anichou, né? Quando ele saiu de tudo, teve lá o seu programa de internet e começou a publicar só no site e tal, e aí ele ficou naquele lugar meio underground. Então quando você reúne lá os artigos e tal, e junto com a Andreasa editam e publicam o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Que é um livro muito bem editado por assunto e tal. E de fato, assim, quando as pessoas perguntam para mim o que eu acho do Olavo, eu falo, olha, tem artigos dele valiosos. Né? Ele era um escritor fabuloso. Porque você tem discernimento, né, exatamente, Paulo? Você não vive uma realidade binária como essa gente. Exatamente. Ele era um escritor... Você estava associado aqui, você quer dizer... você quer... em que contexto, qual é a época? Não, mas ele era, assim, um escritor fabuloso, escrevia muito bem. O Olavo escrevia muito bem, conseguia dizer muito em pouco espaço. Então tinha artigos curtinhos em que ele dizia um universo de coisas. Né? Era um sujeito muito inteligente e tal... E aí, quando o mínimo sai às ruas, então o Olavo sai um pouco daquele underground e vira um certo frenesi em torno de quem é o Olavo e tal, e o mínimo vende pra caramba e tal, e aí é legal. E aí o Olavo começou a se tornar aquela referência de uma certa direita que estava ressurgindo no Brasil, na qual eu também me incluo. Então, quer dizer, quando eu me reconheci como alguém que era conservador, não é porque eu li o Olavo ou porque eu li o Burke. Não, quando eu comecei a ouvir falar que existia uma coisa chamada conservadorismo, falei, o que é isso aí? Aí eu fui atrás e falei, mas eu já penso assim. Então eu sou esse negócio. Né? Então tudo bem. Aí conheci o Olavo, tal, nunca fui aluno dele, nada, mas eu acompanhava. Meio que, como dizia um amigo meu, que era aluno dele, falou, não, o Olavo, a gente tem que manter uma distância sanitária. Porque ele tem um negócio uma figura pública meio esquizofrênica e tal, mas a gente lê as coisas que ele escreve, olha tal, e beleza, e vai discernindo, né, aquilo que o apóstolo Paulo fala. Você vê tudo e absorve o que é bom. Claro. Então, num determinado momento, começa a surgir um político, né? Um político que já estava 28 anos lá no Congresso, né? Que tinha já um histórico de bizarrices tremendo. E histórico, né? De atleta também. Né? Não só o histórico de bizarrice, mas um histórico de atleta. E começa a surgir. E aí, de repente, a gente vê essas coisas se amalgamarem, né? Qual foi a sua surpresa, e acho que também foi a minha, né? E a gente também já falou disso, mas acho legal para o público saber, que a gente vinha há muito tempo falando sobre isso e, de repente, essas coisas vão se amalgamando. O que você pensou quando você viu isso acontecendo, assim? Bom, essas coisas não são instantâneas, né? Elas são processos. Aliás, todo esse processo da aproximação do Olavo de Carvalho com o Jair Bolsonaro, com a família Bolsonaro, eu descrevi depois num artigo Breve História do Bolsolavismo. Quem quiser entender isso tem que ler. Esse artigo está publicado no Antagonista, porque eu trabalhava lá na época. Então, são duas fases completamente diferentes, né? O Olavo, ele era um colunista, ele era um escritor, um autor de livros, e ele tinha uma obra completamente dispersa, porque ele escreveu em diversos veículos e tal, se mudou para os Estados Unidos, e tinha um site que tinha lá todos os artigos. E todos nós, que, enfim, éramos críticos ali daqueles governos de esquerda, então estávamos lendo todos aqueles autores brasileiros que tinham uma obra que fizesse um contraponto, porque é parte do debate público verdadeiro que qualquer pessoa intelectualizada precisa absorver. Então, eu comecei a ver
que havia muitos artigos que não eram sobre política. E aquilo teve uma importância para mim. Os artigos de formação de personalidade, muitos deles descreviam o comportamento ruim que depois os bolsonaristas passaram a ter, inclusive com a participação dele, que é daquele de você passar a adquirir determinados vícios, determinados modos de proceder e até de se vestir e tal, para fazer parte da patota, para fazer parte do grupo. Isso está lá descrito no artigo Imbecil Juvenil, que é o artigo que abre o livro. Eu usei muito esse artigo em sala de aula. É um artigo muito bom. Muito bom. Não, é um artigo eterno. Muito bom. É excelente e ele, assim, ele caiu como uma luva para aquilo que eu via no meu meio social. Eu nunca fui alguém que gostasse de integrar uma patota. Eu queria ser do meu jeito, né? E você vai crescendo e vai percebendo essas coisas. E me incomodava muito aquelas pessoas que deixavam a personalidade ser suprimida para poder ter esse senso de pertencimento ao grupo. Muitos por falta de amor em casa, inclusive, né? Porque quando você é amado, quando você já tem um círculo íntimo, você não precisa tanto, né? Dessa aprovação dos Sim, pares, concordo. etc. E o Olavo falava isso, inclusive, também. Então, teve textos, por exemplo, como Vocações e Equívocos, que eu acho Também extraordinário. usei muito também. em aula. São artigos que não tem nada de política. Não tem nada a ver com política. E ninguém falar pra você que foi o Olavo de Carvalho que escreveu, você não vai... Não, eu já fiz isso com várias pessoas de esquerda. Nossa, fiz várias vezes. Eu usei Artigo muito sobre em sala de aula. pobreza do Olavo, sobre esse negócio de dar esmola, não dar esmola, como dar, não sei o que e tal. É um artigo que o pessoal de esquerda adora, se não souber que é dele. E tem vários, assim. Então, tinha diversos artigos que eu queria mostrar para os meus amigos, para as pessoas do meu meio social, que não tinha nada a ver com política, com esquerda, direita, etc. Que era para aquelas pessoas não se deixarem mediocrizar. E eu comecei a organizar isso e tal, daqui a pouco fui me aprofundando na vida, como de uma maneira geral, intelectual, né? Não só na obra dele. E eu percebi que dava para fazer um livro que seria importante. E aí diversos elementos foram me estimulando a isso. Porque também começaram a surgir pessoas dessa nova geração, várias das quais hoje estão aí como propagandistas do bolsonarismo, com microfone e tal, que estavam repetindo com 20 anos de atraso o que o Olavo falava. E assim, eu, justamente por humildade e respeito a quem veio antes, eu ficava muito incomodado, porque muita gente leiga não sabe de onde vem aquilo que os novos colunistas, etc., estão falando. E a gente que estuda, a gente identifica, né? Então, assim, eu via cópias escancaradas, plágios escancarados, sem crédito nenhum. E era preciso, então, organizar que, esse autor deixou essa obra e diversos conceitos que ele usa, diversos autores que ele recomendou que fossem lidos aqui no Brasil e tal, estavam aqui presentes no texto dele, estão sendo usados agora por outras pessoas, mas olha, essa é a base, esses são os conceitos. Quem quiser criticar, refutar, etc., que faça, e quem quiser partir daí para falar sobre outras coisas ou para aplicar a realidade imediata, que faça também. Então, e o fato de ele estar escanteado, né, não com uma editora que desse a ele a projeção para a qual havia uma demanda naquele momento. Então, o Andreasa era diretor executivo da Record naquele momento, eu tinha já um projeto, eu mostrei para ele, eu tinha já dado o nome, falei o nome, ele gostou na hora, viu que tinha um impacto, que tinha a ver, inclusive, com o Olavo. E ele foi só consultar o Sérgio Machado, que era o presidente da Record na época, morreu alguns anos depois, e deu o aval. E aí que eu fui entrar em contato com o Olavo por meio do Edson Camargo, do Mídia Sem Máscara, por e-mail, porque eu nunca conheci pessoalmente. Você nem conhecia pessoalmente. Nem conhecia e nem conheci pessoalmente. O Olavo morreu sem que eu tivesse estado no mesmo recinto do que ele. Então, eu era um leitor que achava importante, naquele momento do debate público, organizar a obra dele. E considero isso importante até hoje. Aquela obra foi publicada em agosto de 2013.
O Bolsonaro foi eleito em 2018. Nem existia 2013, Bolsonaro enquanto esse fenômeno 2013 ainda. era antes da Lava Jato ainda. Bem antes. 2013, jornada de 2013, que começou a gerar manifestação, que no início tinha lideranças de esquerda, e depois os revoltados com a corrupção começaram a se manifestar também, etc. Então, assim, foi muito antes disso tudo. O livro não é sobre o Bolsonaro. Exatamente. Eu nem me lembro se tem alguma vez no livro a palavra Bolsonaro, acho até que não. Acho que se não. tiver, tem um artigo e tal. Eu me lembro do Olavo falando, no Brasil não tem direita política e tal, no máximo tem umas figuras exóticas como o Bolsonaro e mais alguém, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro é uma figura excêntrica, numa arena política desprovida do lado direito. Era isso que o Olavo apontava como uma democracia doente, e aí ele tinha textos também que falavam sobre esses conceitos de direita e esquerda, sobre por que a extrema-direita muitas vezes está muito próxima da esquerda, mais do que a própria direita, com esse viés estatizante. A gente teve isso no Brasil no regime militar, tão demonizado pelos petistas, mas que era estatizante, claro que numa época diferente, estatizante como foram os governos petistas, que criaram ali 43 estatais. Teve uma época que o Estadão até fez um cálculo, o regime militar tinha criado 46 e o PT tinha criado 43. Então, assim, eram muito parecidos nisso, né? Então, gente que queria mais Estado, etc. E você tem uma direita que é liberal, que quer a contenção dos gastos públicos, quer privatizar estatais, etc. Tudo bastante diferente. Então, o Olavo também explicava essas coisas, né? Enfim, depois do livro, aí o Breve História do Bolsolavismo, que é o meu artigo, depois, quando o Olavo se misturou e tal, e foi para essa área, você teve ali, começou em 2014, numa live, participação da família ali do Bolsonaro e tal, e ele foi se aproximando e aí começou a falar coisas que assim, eu jamais falaria sobre políticos, né? Por exemplo, fulano é honesto. Não dá pra você falar que um político é honesto, no dia seguinte aparece a sujeira do político, entendeu? Você não pode cair nessa, e fora, né? assim, que quando eu publiquei em 2013, eu já era colunista há 10 anos. Então, assim, eu já tinha minhas opiniões, minhas análises, etc. E o cenário vai andando, né? O mundo vai girando. Daqui a pouco você tem outras análises e tal. E essas análises são diferentes do autor da obra que você simplesmente organizou. Uhum. E como a gente disse, há artigos valiosos, ele teve momentos de brilho e tal, que a esquerda não conhece porque aí demonizava tudo. Exatamente. Porque era criticada por ele. E aí depois, ele, a posteriori, meio que deu razão por entrar num grupo político, com uma atuação ali de praticamente chefe de militância organizada, nas redes sociais, pela influência que exercia, porque a gente tem que ver na prática, né? Uhum. Acabou dando uma razão aos seus críticos à esquerda. Exatamente. E aí a coisa ficou completamente Esquizofrênica. histérica no debate público, porque as pessoas eliminam todas as nuances. Então, assim, é preciso ter mais repertório de elementos e considerar contextos, épocas, etc., para analisar as contradições e as mudanças de uma figura que teve uma atividade intelectual e depois política muito intensa durante muitos anos. Né? E, assim, eu jamais compactuei com essa postura que ele teve junto ao bolsonarismo, jamais. Não fez parte das minhas análises. Uma coisa é você analisar, eu acho que você fazia isso também, a legitimidade de posições à direita no debate público brasileiro que não era reconhecida pelos esquerdistas. Algumas não são até hoje. Uhum. E aí você fala, não, isso aqui é legítimo uma pessoa ser contra a legalização do aborto, ser contra a legalização das drogas, argumente contra elas. Agora não vem demonizar tudo e tal. Aí o Bolsonaro percebe que há um movimento muito anterior a ele, que ele não representava, porque ele era alguém de mentalidade estatista, com um histórico corporativista em votações no Congresso Nacional e tal. Os filhos dele começam a participar daquelas redes sociais, se aproximar de um público à direita, porque eram todos críticos do petismo. Então eles começam a se apropriar de algumas coisas na arena política por absoluta lacuna de representatividade e se dão bem no momento em que você tem aquela comunhão de fatores que você conhece. É o desgaste do identitarismo da esquerda, esse lado fascistoide, a corrupção desvendada pela Lava Jato, a falta de representatividade dessas posições populares que as pesquisas apontavam sobre essa cartilha que a gente falou republicana.
o Bolsonaro acabou surfando por falta de alternativa nesse momento. Mas o que a gente estava fazendo, eu como analista, acho que você também muitas vezes, era distinguir as questões, né? A direita tem espaço e tal, não quer dizer que o regime militar tem que ser defendido como o Bolsonaro defende. Você não vai me ver fazendo isso, entende? Mas essas nuances são completamente perdidas nesse fla-flu, porque aí se você criticou o petismo, os governos Lula, Dilma, os petistas dizem que você é bolsonarista. Se você critica os bolsonaristas, eles dizem que você é Lula. E você é um cidadão independente que está expondo a realidade como ela é.